Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que esse vídeo chegar até você. Gostaria de dizer que hoje não estaremos seguindo roteiros e estaremos falando sobre espontaneidade. E já adianto, se não for para ser assim, eu prefiro não vir mais aqui para poder deixar a minha palavra para vocês. Seja muito bem-vindo a mais um Magia no Dia a Dia. Aqui está a Vari. Sol. Para mais um quadro, na espontaneidade do ser. Você, caro estudante, caro telespectador da Escola Consciência Solar, já pode deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os estudos e conteúdos que nós temos para trazer. E não se esqueça de deixar aqui no comentário os temas e os assuntos que você gostaria de serem discutidos aqui no canal. Não se esqueça também de compartilhar essa mensagem para espalhar aí para a nossa família, para o nosso povão, que está precisando, então, receber um abraço, um afago na alma. Bom, vamos à pauta, então. Por que não aparecemos aqui na semana passada? Aqueles que viram, o giro oracular semanal sabem que o desafio da semana foi o quê? O 3 de espadas. E aqueles que não viram, por favor. O que diz o 3 de espadas, meu amor? Bom, o 3 de espadas é uma carta que está voltada com amadurecimento psicoemocional do ser humano. E ela fala sobre nós encararmos verdades difíceis de serem engolidas num primeiro momento. É uma carta que fala sobre olhar para a ferida e é uma carta divisora de águas em relação ao nosso amadurecimento. Porque enquanto a gente de fato não se interessa por um objetivo verdadeiro na nossa vida, ao ponto de ter que olhar para esses lugares onde estão os nossos desconfortos, significa que nós ainda não despertamos verdadeiramente para um propósito e na verdade nós estamos apenas sobrevivendo. E aí quando chegou no dia da gravação, estávamos simplesmente frustrados com o fato de seguir um roteiro. Estava um olhando para a cara do outro e simplesmente não querendo fazer mais aquilo. E aí foi quando a gente decidiu que estaríamos trabalhando dentro da espontaneidade. Só que é difícil? É difícil, porque tem uma câmera na nossa frente. Estamos falando com essa câmera. O que nós vamos dizer para essa câmera? Às vezes a gente não sabe. Muitas das vezes nós não sabemos, na verdade. Pelo menos num primeiro momento, onde a gente se sente talvez um pouco constrangido pela magnitude do alcance dessa mensagem. Mas o fato é que a gente descobriu que, além de falar de espiritualidade e trazer um monte de conhecimento para a galera, as pessoas queriam realidade. E mais importante, as pessoas queriam um tempo de paz. Queriam um momento em que elas pudessem assistir um conteúdo inspirador, mas ao mesmo tempo relaxante, que trouxesse esperança para elas de alguma forma. E que a gente pudesse ser real, em primeiro lugar. Eu comecei a perceber que estava se criando uma ilusão de vida perfeita. Ai, que casal lindo que vocês são. Ai, nossa, que vida maravilhosa. E tipo, e gente, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô aqui nesse momento só morrendo de calor, eu só queria ser eu. Mas como é desafiador a gente conseguir ser a gente mesmo. Aí eu tava ficando aqui com um roteiro na minha frente, lendo e falando, nossa, eu estou completamente frustrada, porque não é isso que eu queria estar falando. Eu queria apenas estar sendo eu e metendo o louco. Porque, cara, qual o sentido da vida se não for pra gente meter o louco? Bom, é verdade que o verdadeiro tesouro, vamos dizer assim, do que nós somos, se revela dentro da espontaneidade. Porque, vamos dizer, para ser qualquer outra coisa, já tem alguma coisa que foi. Já tem alguém sendo, sabe? Agora, de fato, quando você solta todas as preocupações do mundo material, todas essas loucuras, tipo, o que de fato é mais precioso do que o mistério que vai sair de você, sabe? Tipo, essa coisa de que nem você sabe o que vai vir de verdade, sabe? E conseguir se divertir com isso, né? Gerar essa tensão cômica que faz com que a gente
cara, por um momento, deixe tudo isso de lado, todo esse controle, todo esse império para trás, assim, e só sejamos nós mesmos e possamos curtir essa experiência, assim. Tipo eu, por exemplo, todas as vezes que eu sento aqui, gente, eu derreto, eu estou derretendo. É por quê? Porque eu já sou assim, né, meu bem, a todo momento. Minha mão está suada, aqui eu estou suada, tudo está suado, eu fico só, mas eu não queria suar, eu queria que tivesse um vento aqui, eu queria só estar plena, sentadinha aqui, alinhada e podendo falar de uma forma culta sobre as coisas. Mas aí foge completamente da espontaneidade e de quem realmente eu sou. E que eu também estou tentando entender e compreender quem de fato eu sou, ainda nesse momento. Ai, gente. Bom. Deixa eu só dar uma secada aqui, por favor. Ai. A vida toda, gente. Quando eu era criança, eu até escorregava quando eu ia andar. Ai, muitas águas, filha de Oxum. Bom, eu acredito que a espontaneidade, ela também ajuda a gente a se conectar de uma forma mais autêntica, né, com quem está assistindo, né? Então, acho que a gente não está tentando aqui ser guardiões de nenhuma verdade perfeita, nem ser o sabe-tudo de nada, assim, sabe? A gente quer se unir, assim, com as pessoas que estão buscando um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de responsabilidade, mas tudo isso feito com aquela ética e com aquele bom senso natural do coração do ser humano, sabe? Então, eu acho que o mais importante nisso tudo é conseguir transmitir para que as pessoas que de fato querem ser leais a esse movimento, né, possam se conectar com a gente, assim, de verdade. Quando eu digo esse movimento, eu digo o movimento da gente parar de guerrear, da gente parar de brigar, da gente parar de querer um dizer que sabe mais que o outro, ou que, porque eu sou tarólogo e eu sei o que vai acontecer, sabe? Ou porque ela é filomagista, então ela sabe o que é um espírito, tipo, muito além disso. E sim, tipo, cara, estamos aqui, estamos juntos e queremos ser amigos, ter paz, ter tempo para poder curtir uma vida mais leve, uma vida mais conectada. Eu gosto de dizer que eu sou divina na teoria, mas completamente humana na prática. Então, cometo vários erros. Nesse momento eu estou aqui toda... Mas tem momentos que eu também estou assim, tem momentos que eu estou assim, tem momentos que eu quero só me esconder e sumir, não fazer mais nada. E eu acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre quem somos e sobre o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos gravando esse vídeo, qual que é o propósito. E eu acho que isso seria um bom caminho para a gente começar falando sobre espontaneidade. O que você acha? Eu acho que é uma boa. Eu poderia até cantar uma música nesse momento. Quem sou eu? Não sei de onde vim, pra onde vou e o que estou fazendo aqui, não sei. Ai, meu Deus do céu, o que devo fazer agora? Basta se conectar com o seu coração, encontrará respostas pra tudo que precisa. Vamos se conectar com o coração agora nesse momento? Eu sou Suelen, vulgo Sol, vulgo Fari, vulgo qualquer coisa que você quiser me chamar, desde que seja algo agradável. Obrigada. Sou mãe de 2 meninas e já enfrentei diversos desafios na minha vida, que foram todos eles que me trouxeram até aqui a ser quem eu sou nesse momento, que também não sei exatamente o que, mas irei descobrir com o tempo e quem sabe depois que desencarnar e tudo mais, ainda não tenho total consciência sobre isso, mas eu sei que estou aqui nesse momento. Nós temos 27 anos, somos jovens ainda e com diversas responsabilidades. Durante 5 anos eu venho realizando, né, trabalhos, cerimônias espirituais aqui no meu espaço. Eu reformei toda a minha casa para poder receber pessoas aqui nesse espaço, né, e trabalhar com a espiritualidade aqui também. E dentro desses processos de ajuda ao próximo, quem foi se trabalhando fui eu.
Então, a cada pessoa que chegou aqui, a cada espelhamento que eu vivenciei, a cada amizade nova que eu fiz, a cada processo desafiador, tudo isso foi me lapidando. Com cada um, com cada pessoa, com cada experiência, até as piores, assim, eu sou extremamente grata. Porque foi o que me fez ser o que eu sou hoje. Eu sinto que dentro desses 5 anos, né, realizando esses trabalhos e vendo muita coisa acontecer, eu comecei a observar que a medicina da floresta ela foi virando muleta para muitas pessoas, inclusive para mim. E olhar para tudo isso é algo dolorido, assim. E esse 3 de espadas que nos pegou na semana passada, ele veio exatamente trazer tudo isso, né? O quanto que a gente também usava as medicinas da floresta como muleta. E o quanto que isso é perigoso. Tem muitas coisas que a gente gostaria de falar, mas no momento certo, com toda certeza, eu vou vir aqui para poder me pronunciar, principalmente com o fato de que não realizamos mais trabalhos com as medicinas da floresta e que também estamos reduzindo completamente o uso das medicinas, fazendo a utilização quando sabemos que é de como que diz? Uma procedência confiável, né? Desde o rapé até a Santa Maria, até a ayahuasca, até tudo que a gente consagra de medicina, né? Sendo de uma procedência confiável e também dentro de um ritual com propósito. Então, você ficar o tempo inteiro passando rapé ou o tempo inteiro pitando a Santa Maria, achando que, sabe, tipo, nossa, eu estou mais elevado do que as outras pessoas porque eu não tomo remédio, mas eu fico a cada 5 minutos tomando um rapel fazendo um pito. Então, isso é uma problemática e eu tô falando dentro de um lugar de reconhecer que eu tava viciada e que quando a gente decide parar com isso, a gente começa a ver as abstinências chegando na nossa vida, né? De tipo, meu Deus, eu só quero o meu rapé! E aí o rapé não tá ali, aí você respira fundo e você começa a perceber que tem medicinas naturais dentro do seu próprio corpo, não é mesmo? Quando a gente faz uma respiração, por exemplo, quando a gente faz uma prática de exercício físico, quando a gente está com sono, quando a gente sonha, quando a gente se alimenta de um alimento vivo, sabe? Tudo isso é uma medicina, são medicinas naturais também, sabe? Mas aí a gente ficou tão focado ali nas medicinas da floresta, digamos assim, que a gente acabou esquecendo que aquilo também aquilo também é um remédio, sabe? E que a gente também tá dependente desses remédios. E aí a gente se sente um pouco mais superior, porque são remédios naturais, digamos assim, mas às vezes a gente não percebe que da onde que tá vindo a Santa Maria que você tá pitando? Será que ela realmente é um remédio natural? Da onde que tá vindo o rapé que você tá consagrando? Será que esse rapé realmente ele é um rapé natural? Da onde que tá vindo a ayahuasca que você tá consagrando? Quem são as pessoas que estão botando a mão pra rezar nessa medicina que você tá tomando? Então, às vezes, a gente nem pensa isso, a gente só vai no embalo. E cada vez mais isso vai aumentar, porque cada vez mais está sendo divulgado e difundido, né, as medicinas. Então, mais e mais e mais as pessoas estão sabendo dos benefícios. Por um lado, é bom. Por outro lado, não é tão bom assim. Então, acho que o que importa dentro disso mesmo é a gente ter consciência do processo. É a gente se auto-observar e saber como nós estamos, como eu estou lidando com as medicinas. Eu que estou consagrando elas ou elas que estão me consumindo? Né? Porque se você está agindo corretamente, a medicina ela vai te trazer bênção. Mas se você não está agindo corretamente, a medicina ela vai ser sua própria maldição. É ela que vai te enterrar. Esse é um papo nível 3 de espadas. A gente entende se tiver muita gente que se doa com esse papo. Não é nem um pouco confortável pra gente falar disso, apesar de ser muito libertador. Até porque a gente também se dói com isso. O tempo todo. Mas eu acho que a gente está vivendo uma época assim, sem precedentes, sabe? Onde a gente está tendo a oportunidade de olhar para as feridas da nossa ancestralidade com muitas ferramentas disponíveis para a gente poder superar essas coisas, sabe? De fato, você estava perguntando quem nós somos, né? Essa é uma pergunta que sempre me pega como um ser do elemento água, né? Apesar de que uma coisa que eu tenho certeza é que eu sou um professor hoje em dia e um aluno, com certeza são duas certezas que eu tenho. Hoje eu me considero um grande investigador, sabe? Um grande investigador de mim mesmo, um grande investigador do que está por trás da vida, sabe? Quando a gente começa
a sair desse lugar de assistir a vida e a gente começa a protagonizar de fato a vida, a gente se pergunta o que está assistindo a gente do outro lado, sabe? E a gente descobre que existe todo um mistério que a gente coabita com ele o tempo todo, né? Que é claro, fica muito mais confortável a gente chamar ele de Deus, imaginar que ele é um homem que está lá no céu, ou seja lá como que você imagina, né? E isso dá uma dimensão de que parece que a gente está de alguma forma seguro, né? Mas a verdade é que o universo, ele tem uma imensidão absurda. E você tem uma imensidão absurda. Existe um universo absurdo dentro de você, sabe? E a gente aprender a olhar para esse abismo, aprender a olhar para essa incerteza, não como algo amedrontador, mas como um desafio, sabe? Como uma proposta, uma provocação que a criação faz o tempo todo para nós podermos ir atrás do que de fato é verdade para a gente. E essa busca por essa verdade, que começa a gente buscando ela dentro da gente, ela movimenta a nossa vida de uma maneira muito poderosa que nenhuma outra razão, nenhuma outra coisa consegue movimentar, assim, sabe? E assim a gente vai percebendo que o propósito verdadeiro por detrás da gente estar aqui é, de fato, experienciar a vida através de quem nós somos e aprender com isso, assim. E aprender a valorizar isso. E entender que cada ferramenta que está disponível para a gente, ela é para a gente investigar isso. Investigar quem nós somos, entender que aí está o grande trabalho da sua vida, assim. E dentro disso, você pode ter certeza que todas as coisas que chegarem até você e as consequências que vierem dos seus atos, cara, elas vão abrir portas para você e para muitas pessoas, sabe? E é por aí. Eu acho muito fofinho você falando. Eu acho de achar, de achismo, mas que nem é sobre quem nós somos, né? Mas é quem estamos. Porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então hoje eu tô assim. Amanhã eu já não sei como que eu vou estar. E isso é real, tipo, não é uma brincadeira, uma metáfora, isso é real. Hoje eu tô assim, hoje eu tô aqui, tô falando, tô me expressando, nem sei direito o que eu tô falando, depois que eu vou ver, depois que eu vou editar, eu vou ver, nossa, eu vou falar, meu Deus, isso daqui eu tenho que tirar, isso daqui eu vou deixar, e aí tudo bem. Mas eu estou assim nesse momento, não que necessariamente eu sou isso daqui. Pode ser que no próximo, imagina, no dia a dia, eu esteja assim. Irmãos, vamos fazer nesse momento uma corrente de oração? Então pode ser que eu esteja assim no próximo momento da vida. Mas a gente conseguir a todo momento ter essa auto-observação. De como que eu tô nesse momento? Eu tô sentindo o quê? E entender que o que você sente não define também quem você é. E conseguir reconhecer. Eu tava hoje numa aula com uma grande mestra, assim, pra mim, muito especial. E ela tava falando exatamente sobre isso. O que você sente não define quem você é. Mas você precisa reconhecer o que você está sentindo. O que vai definir, digamos assim, o que você está sendo no momento é o que você decide fazer com aquilo que você está sentindo. Então, por exemplo, estou sentindo inveja. Ai, que lindo! Que lindo que você consegue reconhecer que você está sentindo inveja, que você é uma pessoa invejosa. Porque todo mundo tem a inveja dentro, porque somos humanos. E é natural, é feio você dizer que você não é invejoso, que invejoso é só o seu coleguinha. Isso é feio. Aí você está escolhendo agir como? Apontando o dedo, julgando, sem conseguir reconhecer que a inveja também está dentro de você. Porque geralmente, o que a gente tem o costume de fazer? Quando está sentindo alguma coisa, quando está pensando alguma coisa, a gente fala, não, deixa pra lá. A bênção da ignorância, né? A gente estava conversando sobre isso. O que é a ignorância? É ignorar. Então, muitas das vezes a gente está sentindo alguma coisa, a gente tem coisas passando na nossa cabeça e a gente está fazendo que está ignorando. A gente diz, não, não, eu não penso isso, eu não sinto isso, imagina, que coisa horrível, não, vai, cancela. A gente cancela nada, sabe? Olha para isso, senta, bate um papo ali, tá com raiva? Tá com medo? Tá se sentindo insegura? Tá competindo? Tá olhando para sua amiga e tá falando assim, nossa, mas ela tá crescendo mais do que eu. Olha pra isso, não se sinta uma pessoa ruim porque você tem esse tipo de sentimento. Você não é uma pessoa ruim. O que você vai fazer com isso que dita o negócio, né? Agora, se você tá sentindo inveja da coleguinha, aí você vai lá e tenta prejudicar a coleguinha,
Aí você é uma pessoa que a gente pode dizer assim, tá precisando de um tratamento, de uma ajuda. Inclusive, a gente tem vários trabalhos aqui que pode ajudar você. A gente pode abrir as cartas, a gente pode fazer uma radiestesia, a gente pode ver o que tá acontecendo aí. Mas chega e vê, coloca as cartas na mesa, sabe? Para entender o que é, por que esse sentimento tá vindo. Será que ele tá vindo só de você? Será que ele tá vindo lá da sua ancestralidade? Será que tá vindo da onde que tá vindo isso? Você se pergunta da onde que tá vindo isso? Ou você fica o tempo inteiro na santa ignorância, que não é tão santa assim, porque não dá para ficar venerando a ignorância. Não. Vamos respirar. Você já ficou chapado de oxigênio hoje? Não? Então recomendo para você o Wim Hof. Quando a gente se propõe a olhar para essas dores... Só um minuto, meu cabelo tá como? Tá lindo. Obrigada, eu queria ouvir você falando isso. Quando a gente se propõe a olhar para as nossas dores, a gente descobre também aquilo que nos conecta, sabe? Porque, tipo, se tem uma coisa que todo mundo passa aqui nessa terra, é sofrimento, sabe? E, assim, quando a gente finge, né, tem esse movimento da espiritualidade que a gente já vivenciou muito, né? Que essa espiritualidade, o pessoal chama de espiritualidade tóxica, né? Positivismo tóxico, né? Você pode chamar gratiluz, né? A gente não percebe o quanto que a gente está se isolando, na verdade, dentro de uma construção, de uma opinião sobre nós mesmos muito rasa, assim. Porque, cara, se você se sente desconectado do que está acontecendo no momento histórico que a gente está vivendo, isso é, no mínimo, perder uma grande oportunidade, assim, de perceber o quão genial é os ciclos cósmicos e a inteligência de Deus, Pai, Mãe, Criadores. Porque quando a gente olha para essas dores e a gente olha para a nossa própria história, a gente vê que a nossa história... Não existe minha história, sabe? Não existe minha história, existe a nossa história, sabe? A gente vai vendo que, na verdade, está tudo conectado. Quanto mais a gente vai voltando nessa linha do tempo da dor, né, mais a gente vai vendo onde que começou isso. Mais a gente vai se questionando de onde que veio isso. Porque se em livre, em pura e espontânea vontade, o ser humano, ele é como a essência que o criou, que é essa luz, né? Em que momento que essa sombra ela foi se criando, sabe? E quando você vai olhando para essas dores, você vai recapitulando essa história. E isso, mais do que te trazer alguma certeza, vai te mostrando a profundidade da vida. E essa profundidade, essa interconexão de todas as coisas, vai criando na gente um senso, sabe? Um senso, uma ética espiritual muito poderosa, onde a gente, cara, começa a ter mais respeito pelas coisas, sabe? A gente começa a olhar para tudo e, independente se você vai olhar para alguma coisa e a sua primeira reação é positiva ou negativa, a gente não está falando que uma é melhor que a outra. Mas, tipo, entender que o positivo e o negativo tá em tudo, assim. Então, tipo, chegou uma coisa negativa pra você? Opa, calma, tem um lado positivo. Opa, chegou uma coisa positiva pra você? Opa, calma, tem um lado negativo. Então, assim, a gente vai começando a ter um respeito pela vida, a ter uma maturidade, a não ser tão impulsivo, sabe? A querer, tipo, a perceber o que te tira da presença, o que te desconecta dessa narrativa, o que faz você perder esse entendimento dessa raiz do qual você faz parte e automaticamente é herdeiro, mas também é herdeiro no sentido de receber as coisas boas, mas é também herdeiro no sentido de representar, sabe? De que tipo, olha, você também está representando essa galera toda, sabe? Você está sob as condições que todo ser humano passa aqui, claro que eu não estou falando aqui na questão social, né, que a gente sabe, político-social, que tem várias problemáticas, mas eu estou falando, cara, do seu coração, não importa de onde você esteja nesse momento, de olhar e perceber que, cara, todo mundo que caminha aqui nessa terra passa por essas coisas que você passa. Ninguém está a salvo das próprias emoções, ninguém está a salvo dos sonhos, ninguém está a salvo das dores do crescimento, sabe? Ninguém está a salvo
de ser uma pessoa hipócrita. De ser uma pessoa hipócrita dos erros e da dor que vem dos erros, né? Mas assim como ninguém está apartado da conquista, entende? A dor, ela nos unifica nisso, porque se todos sentimos isso, a nossa capacidade de superar isso também é igual, sabe? E isso é muito poderoso, porque aí você, de repente você que está ouvindo essa história agora, essa narrativa, tipo, cara, não importa o que você está vivendo, sabe? Tipo, se nesse momento você olha e fala assim, cara, pô, vou fazer diferente, cara. Se isso te toca, eu não tô falando uma decisão racional, eu tô falando uma parada que vem de dentro do teu peito, uma parada que é irresistível, sabe? E você olha e fala, mano, não tô contente como as coisas estão indo e eu quero fazer as coisas de uma forma totalmente diferente, eu quero dar outro rumo pra minha vida. Cara, parabéns, você está sendo um ser humano muito corajoso, muito corajoso. Você está rompendo com todos os instintos, toda a manipulação de massa, todos os medos que estão perfeitamente calculados por várias forças involutivas para te manter nesse lugar. Pessoas que se beneficiam de você estar nesse lugar. De várias formas, tanto espiritualmente quanto materialmente falando, né? Então, assim, eu acho que ser nós mesmos, a espontaneidade, acima de tudo, ela é revolucionária, sabe? Ela é revolucionária, mas ela tem que sempre vir com uma meditação, sabe? Igual você falou, né? Estou falando aqui, mas a gente vê depois, tá? Estou me experienciando, estou me permitindo ser espontâneo agora, mas entendendo que aqui tem um material muito importante sobre mim mesmo. E que se eu, junto com essa espontaneidade, né, que está aqui num extremo, eu trouxer essa seriedade da vida e, caramba, até essa espontaneidade, tudo que eu tô botando para fora, até dentro disso tem magia, até dentro disso tem verdade, até dentro disso tem resposta, por mais bobo que pareça, cara, se você consegue fazer essas duas análises, essas duas formas, você se torna um ser imbatível, de verdade. E isso vai te tornando cada vez mais resiliente, né? E aí, nem o medo da morte consegue te assustar mais, assim. E aí você, de fato, pode descobrir o que você é, pelo menos o que você está nesse momento, entendendo que isso é parte de um propósito coletivo e de que você estar sendo isso nesse momento é muito importante para a resultante final do destino de toda a humanidade. Deixem aí nos comentários se ele não é um bom oraculista, por favor. Ai, gente, vamos lá. A gente veio aqui para falar sobre espontaneidade de uma forma espontânea. Então a gente não veio com o roteiro preparado. Esse vídeo, ele não tem um começo, um meio ou um fim. Ele não tem um lugar para chegar, ele não tem um ponto de início. Ele é isso daqui, a gente só tá aqui para dizer que somos seres humanos normais, extremamente normais, sabe? Loucos, estressados muitas das vezes, ranzinza muitas das vezes, mas também super amorosos, super carinhosos, super fofinhos. Muito ingênuos em vários momentos. E às vezes bem sagaz, tá? Também. Mas é isso. Eu gostaria de agradecer a todos que tiraram o seu lindo tempo para ficar aqui ouvindo a gente falar coisas que fazem sentido em algum lugar, em algum momento, e quem sabe aí dentro de você. Então compartilha com a gente se alguma coisa do que a gente trouxe aqui fez sentido para vocês. E principalmente se vocês gostam dessa temática um pouco mais livre. Não que a gente vai fazer isso o tempo inteiro, tá? Porque pode ser que a gente fale assim, meu Deus, hoje eu só não estou espontânea, hoje eu só queria ficar deitada na minha cama. Então tá tudo bem, a gente vai fazer um roteiro de vez em quando. Mas eu não sei o dia de amanhã. Não sei o dia de amanhã, não sei o dia de amanhã, não sei o dia de amanhã. Então a gente tá falando só do hoje, só do agora, só desse momento como nós estamos. E eu espero que vocês gostem desse lado também, sabe? Dessa versão. E se vocês não gostarem também, tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada, eu não sou obrigada a nada, ninguém é obrigado a nada. E... Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria dizer que é bem poesia, né? É uma temática bem poética, assim, onde a gente está trazendo bem o nosso lado artístico, assim, nesse sentido de autenticidade mesmo, né? De que quando a gente não tem um roteiro, a gente se expõe a essa vulnerabilidade, né? Exatamente. Peraí, deixa eu tirar essa máscara.
Oi, gente. Máscara de produção de conteúdo, né? Que por mais que a gente está aqui no YouTube e a gente entenda tudo isso, né? A gente sabe o quanto que essa lógica de produção de conteúdo, assim, é chata. É chata e não escapa a todo o sistema escravagista que a gente está buscando de alguma forma se libertar, né? Mesmo que isso seja pelo menos dentro de nós mesmos, né? Porque na história, por exemplo, Epíteto, um dos grandes filósofos estoicos, era um escravo, mas nem por isso ele deixou de ser um grande filósofo e de ter a liberdade dele, né? Então eu acho que é isso. A gente entender que essa filosofia, essa nossa forma de se expressar é a coisa mais sagrada que a gente tem, assim, sabe? Nesse momento, é a coisa mais sagrada que nós vamos levar também dessa experiência aqui na Terra. E se a gente não está cultivando isso, se a gente não está tendo momentos para experimentar isso, cara, a gente já morreu. Gostaria de falar uma coisa. Eu lembrei que tem uma coisa que eu sou. Eu sou uma contadora de histórias. Então, eu gostaria muito de usar esse quadro aqui para poder contar histórias, até porque a minha vida é um livro gigantesco com várias histórias, com várias interpretações, com vários ensinamentos. Eu acho que é muito válido poder trazer isso aqui. Então, comentem aí nos comentários se vocês gostariam de saber um pouco mais de toda essa história catastrófica da minha vida, mas que é incrível. Inspiradora. As tragédias são um dos gêneros literários mais vendidos no mundo, né? Todo romance caminha junto ali com uma boa tragédia. Bom, mas eu acho que é muito importante essa questão da contação de histórias mesmo, né? Porque foi assim que a gente chegou até aqui como humanidade, assim. Se não fossem os contadores de histórias, né? Talvez o mal da humanidade, que é chamado o mal do esquecimento, né? Como diz o Merlin, o mal do esquecimento, talvez ele já tivesse dominado a gente, né? E talvez a gente não tivesse nem propósito algum, nem nenhum tipo de liberdade de expressão para poder estar aqui falando dessa forma. Talvez a gente estivesse matando um ao outro, né? E a gente não tivesse nem esses valores estabelecidos, básicos e fundamentais que nos permitem ser uma escola, que nos permitem ser um casal, que nos permitem ser um indivíduo, sabe? Então acho que tem muita coisa aí para a gente olhar e para a gente pensar no sentido de magia, né? E quebrar mesmo essa ideia de que magia é algo místico. Magia é a verdade. O que não é verdade é o que não é magia, entende? Magia, como a gente já falou, vem de ímago. Ímago vem de imagem primordial. Nós somos espelhos que refletem essa imagem primordial, entende? Então, Deus, acima de tudo, é magia, gente. E tudo que foge a isso, que tenta prender as coisas dentro de uma caixa, num sentido não construtivo e que beneficie a todos, tem que ser pensado de forma crítica e olhado com olhos assim de suspeita. E eu ouso dizer que muitos dos processos kármicos que perambulam por aí na nossa sociedade é exatamente pelo fato de que em algum momento a gente parou de contar histórias. A gente parou de deixar o legado. Não tinha mais as abuelas contando as histórias em círculo, em roda. A gente perdeu tudo isso. A história da nossa família, ela foi ficando oculta, ela foi ficando escondida. Então a gente cresce quando tá lá com 27 anos, aí a avó vem e conta o segredo, sabe? Tipo, coisas que foram ficando lá para trás, coisas que vão, sabe? Ai, esquece. Ai, deixa quieto. Não fala sobre isso. Ai, isso não, deixa lá atrás, não fala, deixa, morreu, tá morto, deixa o morto descansar. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então a gente precisa contar histórias, a gente precisa, através das histórias que a gente deixa o nosso legado, né? Então eu, só de pensar que futuramente as minhas filhas, elas vão poder entrar nesse canal e elas vão ver que eu deixei histórias aqui, sabe? E que elas vão poder contar essas histórias para os filhos delas, sabe? E sabendo exatamente como foi que aconteceu. Porque, cara, eu fico pensando, eu trabalho com resgate kármico, né? A gente trabalha com esse resgate de ancestralidade, né? Dessas limpezas kármicas, assim, e eu fico, caraca, sabe? Tipo, tá faltando as peças do quebra-cabeça porque eu não conversei com a minha avó, sabe? Não sentei ali para falar com a minha avó enquanto ela estava viva ainda, para poder contar as histórias para mim. Então eu só tava sabendo meio que por cima. Aí eu vou conversar com a minha mãe só sabe meio por cima, aí tem coisa que também não fala. Aí eu vou conversar com o outro, também não tem. Ah, mas você tem que conversar com aquele tio, que aquele tio vai te falar. Tio, logo eu tô aí pra conversar com você, hein?
E é isso, gente. A gente parou de contar as histórias, a gente parou e as coisas ficaram todas abafadas, assim, porque também convenhamos, né? É muita dor e muito trauma e muita coisa, assim, que é difícil de ser falada, mas a gente tem que falar. Porque se a gente não falar, vai ficar aqui, ó, aqui dentro e a gente não vai compreender. Aí a gente fica vivendo um monte de dor, um monte de ciclo repetitivo, um monte de coisa, a gente não sabe nem de onde que vem. A gente não sabe nem de onde que vem. Por quê? Porque ninguém contou pra você a história. Aí você tem que ficar o quê? Tentando adivinhar. Tentando falar com os mortos, pra ver se os mortos respondem, fala o que aconteceu. Falando disso tudo, eu lembrei que se teve uma coisa que me impulsionou desde o início à busca espiritual na minha vida, foi exatamente a dor e a revolta em relação a esse esquecimento da história. Sabe, essa coisa de nem saber direito quem era minha mãe, sabe, tipo, e de ver que nem ela sabia direito quem era ela, sabe. Então, assim, essa dor, assim, foi o primeiro impulso que fez com que eu fosse buscar o além do véu, né? Fosse buscar esse plano além desse que a gente está aqui para poder encontrar essas respostas, né? Então, até isso, né, nos trouxe até aqui, né? Então, assim, antes de nós batermos um martelo e dissemos que tinha que ter sido de uma forma ou tinha que ter sido de outra, eu acho que a gente tem muita humildade, assim, de reconhecer que existe, sim, uma inteligência soberana, existe, sim, uma inteligência que está, de alguma forma, conectando todas essas tramas, sabe? E que se a gente quer, em algum momento, poder chegar a, pelo menos, conhecer um pouco disso, assim, a gente precisa abandonar tudo que a gente achava que a gente sabia, sabe? E se abrir de verdade pro que Deus, o mistério, os astros, o universo tem para mostrar pra gente. Assim. Dito tudo isso, agradecemos você por ter ficado até aqui. Como é que faz mesmo aquele negocinho que você é tão bom nisso? Deixa os seus Vamos ao nosso ritual padrão. Vamos ao nosso ritual padrão. A nosso ritual padrão. Que nós pedimos... Era o que eu falei? Não, eu falei, eu que viajei aqui. Tá. É isso mesmo. Vamos ao nosso ritual padrão. Deixe o seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com o seu amigo. Estamos em busca de 500 seguidores, estamos em busca de visualização para poder monetizar esse canal, para a gente poder ganhar um dinheirinho aí também. Né? Então, gente, colaborem, ajudem, não custa nada para você e faz muita diferença aqui pra gente. E a gente coloca muita energia, né, dentro disso, de todo esse propósito. A gente realmente confia muito no potencial de tudo isso junto com vocês aqui, né? Aí, afinal das contas, a gente vive na era da internet. A gente já viu tanta gente no YouTube falando de tanta coisa, né? Então, é uma honra pra gente poder estar fazendo parte disso, assim. E ter vocês aqui com a gente é muito importante e que vocês saibam que é tudo feito com muita dedicação mesmo. Nós somos pessoas, somos pais, entende? Nós somos muito ocupados, de verdade. Então, para a gente estar separando esse tempo aqui, é porque a gente realmente acredita nessa troca que está acontecendo, mesmo que seja através dessa câmerazinha aqui que a gente, né, acha tão esquisita, mas que a gente sabe que, na verdade, é aí no espelho dos seus olhos e no fundo do seu coração. Inclusive, agora eu gostaria de agradecer a nossa queridíssima amiga Natália Carpinetti, que está com as nossas filhas no parque, para a gente poder estar gravando esse vídeo aqui. O que seria de nós se não fossem os nossos amigos? E os nossos familiares também, é claro, né? Fica essa gratidão especial à Natália, fica essa gratidão especial aos nossos pais também, né, que têm nos apoiado, mesmo tendo filhos, né, loucos da forma como somos, assim, mas que sempre acreditaram na bondade do nosso coração acima de tudo, sabe? E graças a eles estamos aqui. Então fica essa gratidão verdadeira e, claro, gratidão às nossas filhas, né, que são as nossas grandes professoras e que nos fizeram escapar de uma vida de... qual que é aquela palavra? Uma vida rasa. Fizeram a gente escapar de uma vida medíocre, fizeram a gente escapar de uma vida superficial, para de fato a gente encontrar que a essência da espiritualidade está na dúvida que se apresenta no momento, quando o teu filhinho olha para você e faz uma pergunta, você tem que olhar e falar assim: não sei, vou procurar saber, sabe? Ser pai, ser mãe é o que transforma
toda a nossa caminhada, porque daí a gente consegue compreender o nosso pai, nossa mãe. Enquanto a gente ainda não é pai, não é mãe, a gente ainda não vai conseguir compreender de fato o nosso pai, a nossa mãe, assim, você tem que estar num nível de consciência muito elevado para você conseguir compreender seu pai e sua mãe sem você ser pai e mãe, assim. Então, tipo, hoje em dia, para os nossos pais estarem apoiando o nosso trabalho, que em muitos outros momentos foi, sim, um desafio para eles, porque eles queriam que nós fôssemos outras coisas e não aquilo que nós somos, ou estávamos, até porque o que estávamos antes também não era o que queríamos ser de fato, até porque por isso que a gente mudou e hoje eles conseguem apoiar a gente, né? Porque nós também tomamos consciência, e principalmente por causa dessas grandes mestras que nos ensinam dia e noite, 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 sem parar, o valor da paciência, da sabedoria, da compaixão, da empatia, do reconhecer que às vezes nós não somos bons pais, e aí a gente fala, nossa, mas então nós temos que melhorar, e é uma cobrança infinita. Eu não conheço um pai e uma mãe até hoje que chegou pra mim e falou assim, eu não me cobro. Não conheço. Não conheço, todos eles falam. Ah, eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, porque é o tempo inteiro o desafio. E olha, não adianta. Seu gato, seu cachorro, seu passarinho, seu papagaio, seus projetos, nada disso daí vai se comparar com ser pai e ser mãe. Você só vai compreender no dia que você for pai e for mãe. Aí você vai compreender que todas as outras coisas não se comparam com o fato de ser pai e ser mãe. No sentido de responsabilidade intensa, eu diria. Bom, Clarissa e Heloísa, gratidão. Gratidão, nós amamos vocês. E por hoje, essa é a nossa história. Pelo menos, acredito que o início dela, junto com você que está aqui. E assim, aguardem, gente, porque vem muita coisa aí, eu não estou falando só aqui do canal, não. Porque se tem um grande youtuber nessa vida, meu irmão, é o Grande Espírito. E ele é genial nos roteiros dele. E que a gente possa ter fé e esperança de que essa inteligência que está por detrás de tudo sabe onde quer chegar. Arro. Gratidão. Gratidão, que a providência divina esteja com todos vocês e suas famílias. Fiquem todos com a luz. Arro. Arro. Eu espero que tudo isso esteja sendo gravado e que o celular não tenha dado memória cheia, porque em algum momento dentro de mim eu fiquei, cara, eu tô achando que esse celular não está gravando e... Tá gravando.